Seja bem-vindo à nossa aula sobre planejamento e gestão do tempo. Nessa jornada, vamos ajudá-lo a aproveitar ao máximo o seu tempo de forma a aumentar sua produtividade, reduzir o estresse e alcançar um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. O tempo é um recurso valioso e limitado, e saber utilizá-lo de maneira eficiente é essencial para alcançar nossos objetivos e realizar nossas tarefas com sucesso. Nesta aula, aprenderemos como planejar e organizar nossas atividades de forma a maximizar nosso desempenho e aproveitar cada momento. Eu sou a Karine e estarei com você na condução dessa aula. Olá, bem-vindo! Hoje na nossa aula sobre planejamento e gestão do tempo, eu sou a Karine e vou estar trazendo para vocês um pouquinho do entendimento do que a gestão do tempo, o planejamento eficiente tem a ver conosco, com os nossos resultados. Então, eu tenho uma notícia para contar para vocês. Primeiro, é que o tempo, ele voa. O tempo voa, sim, e isso é algo que a gente não consegue controlar. Mas, todavia, nós temos uma boa notícia. A condução do tempo, o planejamento dele, a gestão dos recursos, como faremos ele trabalhar a nosso favor, é nossa. Então, vamos entender um pouquinho. Qual de nós, no nosso dia a dia, nunca se percebeu numa situação onde parece que falta efetivamente tempo para a gente realizar tudo aquilo que a gente precisa entregar? Diante de tantos afazeres que nós temos no nosso dia a dia, às vezes fica difícil a gente saber priorizar dentre a vida pessoal, vida profissional, ou mesmo num ou noutro contexto, né? Quantas atividades, quantos problemas, quantos desafios nós temos. E a gestão disso tudo, por vezes, faz com que a gente tome decisões errôneas, faz com que a gente priorize de forma incorreta algumas ações, deixando outras prioridades à mercê daquele tempo extra que a gente precisa sacrificar, às vezes misturando as nossas rotinas, misturando os pilares da nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês. Quem tem aí filhos, quem às vezes, em detrimento de cumprir rotinas, né? Trazendo um exemplo pessoal, quem em detrimento de cumprir rotinas que ao longo do dia não conseguiu desenrolar, acaba sacrificando à noite, no horário da janta, né? No tarde da noite, a conclusão de algumas atividades. Então acompanha aí comigo principais erros cometidos na gestão do tempo. Primeiro deles, universal, né? A questão da procrastinação. Quantas vezes o que a gente pode realizar agora, por uma questão de falta de motivação, por uma questão de acreditar que logo ali na frente eu posso estar realizando essa atividade, eu acabo procrastinando. Eu empurro, eu deixo para ali, para logo depois. Mas a gente não conta com o imprevisto, a gente não sabe o que vem logo ali adiante, que novo problema virá, que novo desafio virá. Outro erro cometido na questão da gestão do tempo, não ter objetivos definidos. Quais são as prioridades? O que efetivamente precisa ser entregue e concluído agora? O que efetivamente pode ser prorrogado? O que você pode fazer com um planejamento fracionado de tempo, onde você faz uma etapa agora, uma etapa na sequência, o que você precisa, inclusive, da entrega de outras pessoas para fechar a sua entrega completa, e o que você pode, dentro do seu planejamento, distribuir. Veja só, outra questão. Quantas vezes nós nos distraímos com facilidade do foco daquilo que a gente tem para realizar? Sim, nós nos distraímos, nós somos seletivos, nós escolhemos o que nós desejamos fazer. E a tendência, inclusive, é que a gente coloque mais foco, que a gente faça com mais leveza aquilo que nos gera satisfação. Isso é da natureza do ser humano. Ao longo de várias aulas, nós permeamos por esses assuntos também. Então, distrair-se com facilidade é um erro na gestão do seu tempo. Assim como ser multitarefa. Aquele profissional, aquela pessoa polvo, né? Que se cerca de diversas atividades no otimismo de dar conta de tudo.
Porque sim, nós temos perfis e perfis, teremos aula especificamente sobre isso, e temos aquelas pessoas, aquele tipo de profissional que é pau para toda obra, que se candidata a ser colaborativo com todos, mas acaba absorvendo muitas atividades, acaba se comprometendo com muitas frentes simultaneamente. Não sabe dizer não. Essa pessoa acaba assumindo um papel multitarefa e se compromete. Acaba que por vezes não consegue fazer bem feito o essencial e acaba acumulando atividades. E isso vai num efeito cascata, como uma bola de neve, efetivamente aumentando e trazendo estresse também para quem é a pessoa que está conduzindo tudo isso. Além disso, subestimar o tempo de execução de uma determinada tarefa. Veja só, quando a gente realiza determinadas atividades com maior frequência, é natural que a gente desenvolva mais conhecimento, a gente tenha mais domínio sobre quanto tempo a gente leva para realizar aquilo. Mas atenção, gente, uma dica muito importante: nós não realizamos no nosso dia a dia somente rotinas, nós não temos sempre as mesmas práticas. E aí, como que funciona a questão do dimensionamento do tempo que a gente vai levar? Além disso, na nossa rotina, nós temos muitas atividades que são, muitas rotinas, enfim, que são de deslocamento, que são de atender pessoas, de ter contato com pessoas que não estavam previstas lá quando a gente faz o nosso planejamento do dia, a nossa agenda. Então, na verdade, a gente tem que ter foco. E ao longo dessa aula, a gente vai entender um pouquinho como que, através de uma matriz de planejamento do tempo, nós podemos organizar melhor a condução do nosso dia a dia, das nossas semanas, para que a gente seja mais efetivo nas nossas entregas, para que a gente sofra menos a partir dessa organização e que a gente sim tenha resultados mais satisfatórios para nossa realização pessoal e para o meio onde a gente está inserido. Então, aqui um pouquinho de teoria, né? Acompanha aí na lâmina comigo sobre planejamento e gestão do tempo, resumindo um pouquinho do que a gente já pincelou. Refere-se ao processo de estabelecer metas, prioridades e estratégias, além de utilizar técnicas e ferramentas adequadas que otimizem a utilização do seu tempo. Com isso, aumentando produtividade e trazendo então um equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Muitas vezes a gente acaba dedicando muito tempo para tarefas que não são tão importantes, e em detrimento de subestimar aquele tempo que a gente precisa para uma atividade que realmente vai nos trazer resultados. E outra coisa, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente tem que fazer o desenrolar de muitas coisas que a gente não gosta de fazer. Quem de nós tem a oportunidade de escolher fazer somente o que gosta? Né? Isso é utopia, isso não é mundo real. Então imagine você lá na sua atividade profissional, né? Ao longo da sua jornada de trabalho, imagine lá 8 horas, quanto do seu tempo você empenha em realizar coisas que você gosta de fazer, que você faz com facilidade, e quanto tempo você precisa, mesmo que contrariado, empenhar para realizar atividades menos satisfatórias, mas são aquelas que precisam ser realizadas. São aquelas que efetivamente contribuem para o resultado do teu trabalho, para o resultado do teu empregador, que geram o contexto todo da atividade que você está envolvido. Na nossa atividade profissional, a gente não pode ser seletivo. Então, o tempo, ele acaba sendo um aliado ou um inimigo se a gente não souber fazer a gestão apropriada dele. Porque descuidar de questões mais urgentes e verdadeiramente relevantes vão fazer com que aquela bola de neve, que eu citei agora anteriormente, venha a se tornar algo tão grande que possa ali na frente atropelar você. Então, a consequência, né, como eu já sinalizei, acaba sendo você ter que trocar, eventualmente, programações de hobbies, de rotina que te trazem sim prazer, ou de convívio com os teus familiares, por horas trabalhadas, por horas que você tem que empenhar para recuperar aquele tempo que você não planejou adequadamente. Então,
final de semana trabalhando, ter que dar conta de tudo não é facultativo. Mas ter que avançar em jornadas, ter que misturar as estações ali dos pilares da tua vida para cumprir as rotinas é algo que vai te frustrar. Então, veja só, planejar o teu tempo, fazer a gestão do teu tempo de modo preventivo, acaba sendo um grande aliado para você. Veja que desta forma acontece aquilo que muita gente ouve falar: nossa, o tempo ele está cada vez mais escasso, a gente falta tempo para realizar as atividades. Será realmente que o tempo falta? Ou será que é o planejamento e a gestão dele que precisa ser revisto? Ok? Porque imaginem vocês, qual a saúde e qual o reflexo nas tuas relações de modo geral, uma vez que você precisa sacrificar da sua vida pessoal em detrimento do trabalho? Fica uma reflexão com relação a isso.